Vem cá, senta aí que a gente precisa ter essa conversa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Quimbanda. A Quimbanda é uma religião que tem sido muito falada, né, hoje nas redes sociais e muitas informações têm sido difundidas. E hoje eu estou aqui com o Mulogi, que é mestre de Quimbanda. Obrigado, tá? Por a gente estar tendo a oportunidade de estar tendo esse bate-papo. Eu acho que hoje a gente precisa de sacerdotes, de pessoas sérias que são iniciadas na religião, praticantes, e que possam trazer informações seguras, informações certas dos fundamentos de Quimbanda. É isso aí, Lemor. Muito obrigado pela sua atenção. E já vamos começar já com a polêmica, né? Vamos conversar até falando sobre o famoso sangue na cabeça. Você é iniciado em candomblé, no Queto, e sabe que dentro dos ritos afro-brasileiros, o sangue só vai para o Ori quando é dentro de rituais de candomblé. Na Quimbanda, foi introduzido determinados cultos que não são da Quimbanda, mas que adentraram para dentro da Quimbanda. Como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, existe um culto chamado Batuque. O Batuque tem uma vertente chamada Cabinda, que na realidade é uma corruptela da palavra Cambina, do rei Ocambi. E esse culto, eles costumam fazer um ritual chamado Aribibó. Então foi trazido o Aribibó para dentro da Quimbanda, o que não é conveniente, porque nós sabemos que a cabeça é sagrada. Ela é, não que o Exu e a Pombagira não sejam sagrados, só que eles já são milenarmente os senhores dos caminhos, aqueles que regem as mãos e os pés. Então, obviamente, todo o ritual deve ser direcionado às mãos e os pés e não à cabeça, certo? Sim. Pode fazer a pergunta. Antes de eu entrar aqui nas informações básicas que eu acho que hoje a gente precisa, né, falar sobre a Quimbanda, fala um pouquinho da sua trajetória, né, os livros aí, eu tenho acompanhado muito nas redes o lançamento do livro da Defuntaria. Fala um pouco da sua trajetória dentro da Quimbanda. Então, eu me iniciei em 2 de novembro, no Dia dos Mortos, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí de lá para cá, o que aconteceu? Eu percebi dentro dos estudos, porque como eu já havia sido enganado por falsos sacerdotes, e ali eu tomei um rumo na vida. Eu falei assim, eu posso até não conseguir combater, mas Sim. pelo menos escrever aquilo a qual seria certo na religião. Então eu perguntei a um sacerdote na época, que se chama Regis, que hoje seria meu tio de Quimbanda, da onde era proveniente a Quimbanda. Aí ele falou assim, olha, você vai buscar na cultura banto. E dali eu comecei a buscar. A partir desse momento em que eu fui buscar sobre a cultura, eu comecei a escrever os livros sobre a religião. Só que ela era muito esparçada, tinha muitas informações diferentes uma da outra. Como o meu culto era uma fusão de Exu e Pombagira com demônio, eu tinha que buscar uma raiz para aquilo ali. Porque Sim. eu estava sendo muito discriminado. Infelizmente, era uma realidade. Naquele tempo, há 24 anos atrás, ninguém falava que cultuava a Quimbanda. E quem cultuava a Quimbanda não sabia nem qual era a vertente que ela cultuava. Em geral, devido às buscas, eu percebi, rodando todo o Brasil e alguns lugares fora do Brasil, eu percebi que a maioria das quimbandas que eram cultuadas se chamava Quimbanda Nagô. A quimbanda que eu cultuava, ela era proveniente de Pernambuco, era conhecida como Quimbanda das Encruzilhadas, e aí quando adentrou em Santa Maria com um ex-policial chamado Freitas, ele iniciou o mais famoso sacerdote do Rio Grande do Sul, que era o Dorcides. Ele era muito famoso por ser como se fosse um matador de aluguel. Então a pessoa encomendava, ele ia lá e matava no feitiço. Essa fama engrandeceu muito ele. Ele recebia um espírito que era muito fora do contexto socialmente dizendo, né, dentro da Sim. religião. E ali foi se fundamentando o que hoje chamamos de Quimbanda Malay. Por ser uma quimbanda diferente,
Então, muitos que não têm conhecimento, né, pensam que não existe essa associação, porque as pessoas não estão erradas quando elas falam que não existe demônio, de repente, de alguma forma. Existe dependendo de como a pessoa vai fundamentar aquele Exu e Pombagira. Então, por exemplo, se assenta um Exu e uma Pombagira dentro de uma quimbanda onde não há o sincretismo com o demônio, entendeu? Sim. Então, ela está cultuando naturalmente. Não que não seja forte, pode ser forte sim, dependendo da força que o sacerdote está colocando. Mas essa fundamentação, ela tem uma diferenciação que não é encontrada em casas de artigos religiosos. As ferramentas são diferentes, toda fundamentação ela tem uma diferença. Então, às vezes alguns sacerdotes não compreendem porque não têm o estudo e conhecimento suficiente para saber que existe essa linha, esta forma de se cultuar, que ela tem sim influência europeia, tem influência de diversas culturas, mas é uma nova realidade. Assim como lá nos idos antigos, você bota para trás de 1940, não existia linhas de quimbanda. Existia as 7 linhas da Umbanda. Sim. Em contrapartida, as 7 linhas da Umbanda, foi-se criado as 7 linhas da Umbanda. Então não fui eu que criei. Isso já veio existente. Quando se procura nas literaturas, vão se encontrar as 7 linhas de quimbanda. Então, para a gente já esclarecer assim, né, dentro do início aí de tudo, eu acho que são dúvidas bastante comuns hoje, ainda mais com a divulgação em redes sociais, que se fala muito sobre a quimbanda e muita mistura que a gente tem visto, né? Até o povo cantando louvores para Pombogira. A quimbanda, ela é uma religião ou é magia negra? E por que há tanto preconceito? Na verdade, a quimbanda não deixa de ser uma religião. Entendeu? Só que ela é uma religião sem critério de avaliações. Não tem um corpo, digamos assim, governante, porque ninguém doutrina ninguém. Como o Exu, na verdade, ele pode até ser doutrinado de certa forma. Sim. Por exemplo, não incorporar em lugares impróprios, né? Mas, de certa forma, ele não é, como se diz, mandado, né? Condicionado. Ele não é condicionado a fazer todas as coisas que a gente quer, não é um escravo. Ele simplesmente é um mensageiro. Esse mensageiro vai trazer coisas boas e também coisas ruins, porque ele é dúbio. Em todas as religiões, os mensageiros de todas as culturas, eles são dúbios. E o Exu e a Pombagira não deixa de ser. E Exus e Pombagira, eles trabalham para o bem e para o mal? E por que são considerados demônios aí, segundo os evangélicos? Na sua visão? Os evangélicos é uma forma muito fácil de se discriminar a religião alheia. Assim como os evangélicos discriminam a religião afro-brasileira, né? Em outros períodos, os hebreus discriminavam as religiões que não eram de sua cultura, como a religião dos egípcios. Como eu estava conversando com você em off, a palavra Deus não existia no tempo dos egípcios. Então, se não existia Deus no tempo dos egípcios, como era chamado Deus no tempo dos egípcios? Néter. Néter é a palavra egípcia que vem significando natureza. Da onde a palavra natureza vem? Vem do egípcio chamado Néter. A natureza era uma manifestação de um Deus, no caso, uma força superior, que ela se manifesta em divindades menores. Entendeu? Existe a palavra que diferencia divindades para Deus. Divindades menores seriam como se fossem os mensageiros de uma força superior. Essa força superior, ela se manifesta, ela não diz, ela só se manifesta. E aí, conforme os atributos de cada divindade, ela vai se manifestando. Então, o que acontece? É uma forma já secular, digamos, do evangélico, né, discriminar a religião. Você pode observar que não é discriminada a religião islâmica. Eles não entram em conflito com o islâmico. Não entra em conflito com o budista, não entra em conflito com o Hare Krishna. É só na religião de matriz africana. A respeito do sacrifício de animais, né? O sacrifício está presente na maioria das religiões de matriz africana, né? No candomblé, também na quimbanda. Né? Como se dá a representatividade desse sacrifício? A gente, há pouco tempo, né, teve até essa questão no STF, né? Com relação
a legalidade, Exato. né, do sacrifício dentro do culto. E, de alguma forma, você acha que o sacrifício de animais acaba trazendo esse estigma também, aí um pouco de demonização? Sim, é óbvio, não tem nem como questionar. É que acontece o seguinte: você vai num frigorífico, né, e você vai ver bilhões de animais sendo mortos mecanicamente, tanto boi quanto aves. Aquilo ali não deixa de ser um sacrifício. Sim. Mas dentro da religião, cultuado de forma diferente. Eu tenho certeza que pessoas de boa índole, dentro da religião, faz dessa forma como eu vou explicar. Sacrificou uma ave, você vai tirar a cabeça, as nhalas, que se chamam as vísceras, né? Que as divindades, os espíritos, entidades, comem essas vísceras. O que é de consumo humano, aquilo que é consumo humano, é doado para quem não tem o que comer. Então, aquela pessoa que de repente está ali na rua e você doou aquela carne que foi sacrificial, positiva, aquilo vai trazer a prosperidade de alimentação para aquela pessoa que não tem. Então, ele tem um significado muito profundo. Sim, aí dentro das comunidades mesmo dos cultos de candomblé, né, muitas vezes esses animais são usados para alimentar a própria comunidade em suas festividades, a comida, que é uma continuação do axé também, né, ainda a divisão desse axé. A quimbanda também é uma religião que por muito tempo, como fala assim, ela ficou não muito falada, né, conhecida com seus rituais, né. Não sei se de repente é uma religião mais fechada. E isso também acaba trazendo uma auto-interpretação, né? Quando a gente chega também e não fala do que se... Assim como a maçonaria, né? Tantos Sim. mitos a gente tem em torno da maçonaria por ser uma religião mais fechada, uma filosofia mais fechada. Você não acha que hoje a gente está falando sobre quimbanda, né, é importante até para tirar alguns estereótipos? Sim, com certeza. Inclusive, veja bem, em 2009 eu lancei meu canal no YouTube. Agora você conta de 2009 para trás quem estava presente na quimbanda. Aí você começa a perceber que eram poucos nomes. Sim. Hoje em dia tem muitos nomes. Não desmerecendo os novatos que vão chegando, que acho que todo mundo tem o seu direito e o seu espaço, de conseguir seus status. Mas o que acontece relacionado hoje com a quimbanda, que ela tomou uma proporção devido justamente à demonização, porque tudo que é, de uma certa forma, levado ao demônio é atraente. As pessoas podem dizer que não, mas atrai, porque você sente que em muitas das vezes você é injustiçado em diversas situações da vida, então ali seria como um refúgio. Sim. O que está acontecendo? Infelizmente... você sabe muito bem que muitos sacerdotes se aproveitam não é ignorância, mas da falta de compreensão de como é realmente a quimbanda. O conhecimento mesmo, falta de conhecimento. Exato, falta de conhecimento faz com que as pessoas acabam, de certa forma, entrando sem critério de avaliação. Só que depois que está lá dentro, a coisa já muda. Entendeu? E a pessoa vê que todo aquilo que ela projetou para a vida dela não reflete aquilo em sua realidade. Então, a pessoa precisa ter muito cuidado para não se tornar mais um escravo. Sim. Dentro da quimbanda. Eu tenho falado um pouco no meu canal, né, a respeito de como essas divulgações, né, e de como a juventude, né, vem entrando para as religiões afro-brasileiras e acabam criando outros estigmas, né? Por muito tempo se lutou contra essa imagem de demonização, sobretudo de Exu, né? E começou a se difundir, né? Exu como o mensageiro, né, o Senhor dos Caminhos. Hoje a gente tem essa representação bem explícita, até no carnaval, que ajuda muito na divulgação, na construção da imagem original do que é o Exu. E hoje em dia, com essa coisa muito comercial, as religiões de matriz africana, de forma geral, as pessoas chegam hoje nas redes vendendo prosperidade, vendendo riqueza, e traz o homem em 2 dias. São muitas promessas, né, mirabolantes. De certa forma, a quimbanda também ficou muito associada à amarração, à queimação, né, a esse poder de mexer com o sobrenatural para manipular essas forças apenas para fazer à vontade o que se quer, da forma que se quer, né? Dentro desse contexto, né, por que hoje a quimbanda, muito mais do que o candomblé e a umbanda, ficou presa a essa imagem? De certa forma,
há de se concordar que a quimbanda é mais forte. Ela tem uma cultura muito bruta, que vem ainda dos bantus. Sim. Né? Teve influência, sim, dos islâmicos, teve influência dos índios. Toda uma cultura teve influência dentro. Tanto é que tudo da cultura banto é muito fechado. Sim. O pessoal só veio a conhecer sobre a cultura banto através do meu livro, Luvembo, que eu já venho editando desde 2007. Antes disso, pouco se falava sobre a cultura banto. Então, o que acontece? Voltando um pouquinho, o que acontece desse estereótipo, eu vou explicar bem claro. Se você tentar fazer o seu coração parar de funcionar e pedir para ele funcionar novamente, você não vai conseguir, certo? Certo. Então, ele não é uma propriedade sua. Sim. Ele é a propriedade de uma divindade do amor. Então, o Exu e a Pombagira, como mensageiro, vai até essa divindade para ver se permite, dentro de um ciclo espiritual, se é possível que aquela amarração seja aceita. Por isso que há muitos problemas que as pessoas têm de repente uma amarração não dá certo, mas não que o sacerdote possa não ter a capacidade. Ele fez as suas coisas ali corretamente, mas de repente ele não teve êxito. Mas ele não teve êxito porque tinha que passar por uma situação. Sim. E essa situação eu acabei de explicar. Então, o que acontece? Para que, dentro da quimbanda, como é mais forçado, isso se torna mais evidente, é mais puxado mesmo. É o que a gente conhece até de filmes, como o voodoo. Sim. Que quando você vai fazer os bonecos, entendeu? Por exemplo, dentro da quimbanda, quando um homem deseja um outro homem, ele faz uma espécie de voodoo através de um boneco de madeira. Não é de pano, esse tem que ser de madeira, para ser específico. Então, é associado sim, porque realmente traz, e quanto à prosperidade, aí entra um fato muito delicado. O que é o fato delicado? Depende muito da mão realmente do sacerdote. A pessoa só falar que traz a prosperidade não é o suficiente, porque você entende, Lemor, quem traz a prosperidade é o seu Exu e a sua Pombagira. Eu posso apenas melhorar esse caminho, fazer com que ele trabalhe mais rápido. Eu Sim. dar as armas para o seu Exu e a Pombagira trabalhar melhor. Mas não sou eu que vou abrir, é você. Agora, se você não tem competência para determinada profissão, por que você vai insistir naquela profissão a qual você não tem caminho para ela? Sim. Então, obviamente, não vai ser milagre. Então, o que estão procurando dentro da quimbanda? O milagre. E não existe um milagre. Então, a pessoa quer ficar rica, assentou, vou fazer o meu pacto e agora eu vou ficar rico. Não vai ficar rico. O que vai ter é a prosperidade. Existem pessoas que mal fazem e, de repente, decolam Sim. muito, entendeu? Aí entra uma parte psicológica do sacerdote, porque tem sacerdote que não permite e não aceita em hipótese alguma que aquele médico cresça mais do que ele. De repente, ele tem um carrinho simples e o médico consegue comprar um carro importado. Aí ele não suporta aquilo ali. Então, isso tem que ser levado em conta. A pessoa tem que observar esse tipo de prosperidade dita para a pessoa. Então, a prosperidade real é com um bom assentamento e a mão do sacerdote tem que ser boa. Para você ter certeza disso, procure saber quem é o sacerdote. Qual é o histórico de vida dele. Sim. Entendeu? Porque como é que ele vai te dar uma coisa se lá dentro da casa dele tem 20 filhos de religião que não sai da M? É essa associação mesmo, né? Que a Quimbanda falou. E então... E outra parte boa, que eu vou finalizar. Existe sim como você, através da cura dentro da Quimbanda, salvar uma pessoa. Se a pessoa tiver um problema espiritual que seja de natureza realmente espiritual, nós sabemos que o Exu vai tirar. Principalmente os Exus que são estigmatizados como os Exus de cemitério. Quando você fala assim, a Quimbanda realmente ela é mais forte porque ela é mais bruta, né? Uma força mais bruta. Isso vem ainda da conservação de uma cultura por ter ficado fechada, ter menos misturas culturais, porque a gente vai vendo que também com o tempo, né, muitas das religiões afro
né? A Umbanda ela já tem uma formação mais sincrética, né? O Candomblé ele foi sofrendo, como sofre até hoje, muitas influências culturais. E a Quimbanda, de repente, por estar num lugar mais fechado, ela consegue manter a pureza desses ritos, por isso você fala dela ser mais bruta ou mais forte,